educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. A partir desta unidade, vamos começar a analisar os direitos sociais. Muita atenção aos conceitos introdutórios que serão abordados nesta aula. Bons estudos! Iniciamos agora o estudo da temática dos direitos sociais. Direitos que, de uma maneira geral, são qualificados pela doutrina como direitos de natureza prestacional, direitos de caráter positivo, no sentido de que se exige do Estado uma atuação positiva, uma atuação prestacional no sentido de implementá-los, trazendo políticas públicas a eles relacionados. É bem verdade, conforme nós iremos ver aqui no decorrer da nossa exposição, que nem todos os direitos sociais possuem realmente esse elevado caráter positivo, exigem do Estado um caráter prestacional, de implementar políticas públicas, mas, de uma maneira geral, os direitos sociais, pelo menos os chamados genéricos, realmente demandam essa atuação positiva do Estado. Vejamos de início, aqui no quadro, como a Constituição separou os direitos sociais. Vamos para o quadro para trazer uma visão panorâmica de tudo que consta na Constituição acerca dos direitos sociais. Vamos para o quadro? Vamos lá. Olha só. Na Constituição, os direitos sociais vão do artigo 6º ao artigo 11º. O artigo 6º traz os chamados direitos sociais genéricos, reconhecidos a todos. O artigo 7º vai trazer direitos sociais específicos de trabalhadores urbanos e rurais. O artigo 8º vai tratar da questão da liberdade sindical. Liberdade sindical. O artigo 9º trata do direito de greve. O artigo 10 vai trazer uma situação pontual de participação de empregados e empregadores em alguns colegiados. E o artigo 11 vai tratar do direito de representação de empregados em algumas situações. Eis aqui um panorama, artigo por artigo, dos direitos sociais. Sem nenhuma dúvida que as questões de prova concentram no artigo 7º. A maior parte de questões de provas que você vier a enfrentar vai abordar na temática dos direitos sociais os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Entretanto, não vamos aqui nos restringir ao artigo 7º. Vamos passear por todos os artigos da Constituição dedicados aqui aos direitos sociais. E iniciaremos pelo artigo 6º, que trata dos denominados direitos sociais genéricos, reconhecidos a todos. Vejamos o que é que vai nos indicar o artigo 6º da Constituição. Vamos lá? Vamos a ele? São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta
Constituição. Vejamos mais uma vez a quantidade de direitos aqui indicados: educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência, proteção à maternidade e infância, assistência aos desamparados na forma da Constituição. É importante registrar que boa parte, se não a quase totalidade, desses direitos sociais genéricos são objetos de um detalhamento maior pela Constituição mais adiante, em um outro título dedicado à ordem social. Na ordem social, a Constituição traz uma série de normas detalhando, por exemplo, direito à saúde, direito à educação, a questão da previdência social, da assistência. Boa parte do que aqui está é mais detalhada na parte mais adiante da Constituição. Vamos seguir na matéria, adentrando no artigo 7º, que traz os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Vamos lá? E aqui eu quero lhe destacar que, nos mesmos moldes que fizemos lá em relação ao extenso artigo 5º, eu estarei pegando o inciso e destacando como esse inciso é objeto de prova, qual é o detalhe que você tem que ter, o destaque maior que é preciso trazer dentro desse dispositivo. Artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Primeira questão de prova. Os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais se esgotam no artigo 7º da Constituição? Claro que não. Olhe como já começou o dispositivo. Além de outros que visem a melhoria de sua condição social. O dispositivo reconhece que esses direitos elencados são apenas alguns, são exemplificativos, não excluem outros direitos, ok? Vamos lá. Primeiro inciso, primeiro direito. Relação de emprego protegida contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Gente, presta atenção. A Constituição, ela não proíbe a despedida sem justa causa, a chamada despedida imotivada. E isso se verifica na legislação trabalhista e na prática, não é? É a regra geral, despedida imotivada. A Constituição não proíbe. O que ela traz é a previsão de que deve haver uma proteção contra esse tipo de situação. Vamos rever como é que está aqui. Relação de emprego protegida contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Fique muito atento, mas muito atento mesmo, que a espécie normativa adequada a definir essa proteção é uma lei complementar. A despedida arbitrária ou sem justa causa vai ser objeto de proteção em relação ao trabalhador nos termos de lei complementar. Não é nos termos de lei ordinária, não é nos termos de medida provisória, é de lei complementar. Bom, toda vez que se estuda o artigo 7º, inciso 1, se faz necessário avançar um pouco na Constituição para o ato das disposições constitucionais transitórias e analisar o artigo 10. Vamos avançar um pouco na Constituição e analisar o que consta do artigo 10 do ato das disposições constitucionais transitórias. Vamos lá. A DCT da Constituição.
olha o que vai nos indicar o artigo 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o artigo 7º, inciso 1, até que seja promulgada a lei complementar que disciplina a proteção contra a despedida arbitrária ou imotivada, fica limitada a proteção nele referida ao aumento para 4 vezes da porcentagem prevista no artigo 6º da lei tal que trata do FGTS. O que se estabelece aqui é que, enquanto a lei complementar não disciplinar, deve-se assegurar ao trabalhador despedido imotivadamente uma indenização de 40% sobre o valor depositado de fundo de garantia por tempo de serviço. É isso que fica definido. Aí vem o inciso 2. Fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para o cargo de direção de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, das CIPAs, desde o registro de candidatura até um ano após o mandato, e da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Aqui nesse dispositivo, a Constituição traz 2 estabilidades. Ele dá estabilidade, ele impede a despedida imotivada, a despedida arbitrária do candidato a membro da CIPA, veja que é desde o registro até um ano após o final do mandato, e da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Tranquilo? É importante conhecer essas 2 estabilidades constitucionais que estão relacionadas à falta da lei complementar que o artigo 7º, inciso 1, exige ao legislador. Bom, concluímos aqui mais uma etapa do nosso estudo e, na sequência, continuaremos com os direitos sociais. Ficou satisfeito com esta aula do professor Rafael Barreto? Você pode avaliar o conteúdo da unidade que acabou de assistir e também ao capítulo do livro. É só clicar logo aqui acima e avaliar. Até a próxima!